As pessoas falam em ter uma vida plena, falam da plenitude da vida. Mas o que é uma vida plena? Será possível tê-la, vivenciá-la? Ter realmente uma vida ou uma forma de viver que seja plena? Bom, a plenitude ou a forma plena de viver o ser humano somente pode ter em espírito, sem esse excesso de mente, sem todos esses conceitos, essas exigências, essas regras, esses condicionamentos, todas essas receitas prontas que as pessoas seguem, querem colocar em prática, buscando uma vida plena. Sendo que todo este condicionamento mental acaba gerando uma vida fragmentada, uma vida sem sentido, onde existem apenas condicionamentos, a imitação, as aparências, a busca por prazeres passageiros. A maior parte disso que a maior parte das pessoas entende por vida plena é apenas uma grande encenação, é apenas uma perda total de tempo, onde o indivíduo não vive a própria vida, porque somente poderá ter uma vida plena se viver a própria vida, se for ele próprio, se alcançar o autoconhecimento, a paz interior, a harmonia, a estabilidade. Toda essa vida que não é plena, no caso da maior parte das pessoas, é uma vida instável, é a instabilidade, os medos, as dúvidas, as frustrações, o desespero, as mágoas, o ressentimento. Se olharmos bem, a vida das pessoas hoje transborda de ressentimentos, de sentimentos ruins, energias negativas. O que se sobressai ainda um pouco na vida das pessoas é a ambição, é a ganância, a busca por aquilo que todos buscam no fim das contas, mas que cada vez menos pessoas têm força e ímpeto para buscar. A sociedade humana está cada vez mais ao rés do chão. A sociedade humana vem empobrecendo de forma gigantesca. Não falo aqui materialmente, mas sim de sentido, de virtude, de qualidade, de dinamismo. Existe hoje um empobrecimento terrível na existência humana, porque as pessoas não se conhecem, as pessoas não sabem o que fazem aqui e não podem levar uma vida plena. A plenitude somente é alcançada por aquele que vive a própria vida e não se preocupa tanto com as externalidades, com as aparências, com aquilo que todo mundo busca e faz. A vida plena não está nisso, de modo algum, mas justamente no íntimo daquele que busca o desenvolvimento espiritual. Somente quando o ser humano se desenvolve espiritualmente que tem a sensação de plenitude, se sente pleno, se sente preenchido, se sente equilibrado, em harmonia. E isso é uma vida plena. Uma vida plena não depende da riqueza. Claro, se a riqueza vier na vida do ser humano através de um esforço honesto, de um projeto de vida bem direcionado e equilibrado espiritualmente, ótimo. Mas o problema é aquele que busca apenas a riqueza sem ter desenvolvido questões mínimas, sem se conhecer minimamente. Uma pessoa tamanhamente vazia, sem qualidades reais, pode conquistar o mundo sem ter a sensação de plenitude, sem alcançar a sensação de plenitude, sem desfrutar da sensação de plenitude.
Então, uma vida plena não depende tanto do que o ser humano tem, mas do que ele é. A vida plena está no ser, daquele que é verdadeiramente ele próprio, daquele que valoriza o seu ser, aquele que trabalha as questões interiores. Isso é uma vida plena. E a vida plena é muito mais um estado de espírito do que propriamente aquisições. O estado de espírito fornece ao ser humano uma vibração que o harmoniza com a obra da criação. Uma vida plena é a vida daquele que está na obra da criação, aqui, no devido lugar, fazendo a coisa certa, buscando o desenvolvimento espiritual e o alcançando no dia a dia, um passo de cada vez, através de uma sintonização correta, que fornece ao ser humano justamente a sensação de realização. Não apenas a sensação, mas a realização de fato, a realização verdadeira, que está no autoconhecimento, daquele que sabe o que é, que sabe o que precisa e o que necessita fazer aqui, na atual vida terrena. Algo que a maior parte das pessoas desconhece completamente. As pessoas hoje vagam perdidas, as pessoas vagam em bandos, as pessoas vivem num choque coletivo nessa sociedade. E isso gera uma existência instável. Isso retira toda a segurança da vida. Falo aqui da segurança interior, daquele que vibra na luz espiritual e encontra nessa vibração com a luz espiritual e na luz espiritual a sua segurança. Então, uma vida plena é uma vida que dispõe da segurança espiritual. Dispõe da segurança espiritual. E a segurança espiritual, ela não está nos recursos. Os recursos materiais, eles ajudam, sim, em certa medida, para alcançar uma qualidade de vida, mas a plenitude, o ser humano somente consegue alcançar, experimentar, sentir dentro de si e colocar em pleno funcionamento, colhendo resultados disso através de uma sintonização correta. A plenitude, ela é alcançada através da forma como se vive. E somente uma vida espiritualizada é plena, porque somente em espírito o ser humano é pleno. Como uma máquina mental que está apenas pensando, sem ouvir a intuição, sem receptar os direcionamentos espirituais, apenas na perspectiva do cabeção o ser humano vive pela metade, menos que a metade. E nesta vida que é menos que a metade, nesta vida que é menos que a metade, o ser humano não pode alcançar a plenitude, não pode ser pleno, não pode viver de forma completa. A plenitude é justamente um completar-se consigo mesmo, um completar-se na vida em sociedade, com o meio, tirando os aprendizados necessários, mesmo aos trancos e barrancos nesta sociedade caótica. A plenitude depende justamente de conseguir tirar aprendizados de tudo, de aprender com tudo, nos altos e baixos da vida, nas piores situações. Somente se o ser humano conseguir olhar para a sua vida num todo e aprender com tudo, que poderá sentir-se pleno, levar uma vida plena, porque estamos justamente para isso aqui. Não estamos aqui na Terra para desfrutar daquilo que é vendido, daquilo que é propagandeado, para seguir as propostas prontas deste mundo. Estamos aqui para nos tornarmos plenos, para sermos pessoas plenas. E esta plenitude, ela somente é alcançada através da própria experiência de vida do ser humano, daquilo que ele faz, daquilo que ele aprende, do equilíbrio
que ele alcança. É algo muito mais interior do que exterior. Uma vida plena depende de um espírito sintonizado, desperto, vigilante, que capta as boas energias e as transforma no combustível para as boas ações. Isso é uma vida plena. E não este atrapalhar-se que virou a vida moderna. Porque o ser humano se atrapalha. A vida moderna virou um atrapalhar-se a si mesmo. Em meio ao rebanho, em meio aos bandos sociais. As pessoas estão se acotovelando, levando uma vida pela metade, menos que a metade, correndo atrás daquilo que todos correm, fazendo aquilo que todos fazem, buscando aquilo que todos querem, de forma completamente desencontrada. Isso não é uma vida plena, jamais poderá ser, porque a plenitude depende, acima de tudo, da busca espiritual que se tem nessa vida. Somente quem trabalha o seu lado espiritual corretamente é que poderá sentir-se pleno, levar uma vida plena, aprender nas diferentes situações da vida e se desenvolver, conhecendo-se cada vez melhor. Isso é a vida plena. Isso é a plenitude, que poucos alcançam porque deixam, em sua maior parte, as pessoas deixam, em sua maior parte, de viver a própria vida. Apenas poucos é que vivem a sua própria vida. E estes poucos que vivem a própria vida são ironizados, são ridicularizados. Nesta era de fantasias sociais e coletivas, onde os seres humanos são meros atores coadjuvantes de suas próprias vidas, perdendo completamente o protagonismo em detrimento das influências externas que são seguidas cegamente. E nisso não há plenitude. Aquele que se torna apenas um mero seguidor de tendências, de modismos, de ideologias, de partidarismos, de propostas prontas, de receitas prontinhas e acabadas, quem é apenas um seguidor não pode levar uma vida plena, não pode ter uma vida plena, porque uma vida plena, ela resulta justamente de uma autonomia, de uma liberdade interior, que somente pode ser alcançada onde o espírito está desperto e vigilante. O espírito precisa estar desperto, vigilante e atuante na vida para que se possa viver de forma plena, e sem o lado espiritual desenvolvido, não é possível viver de forma plena. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!